Neste vídeo, áudio, vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre o único pecado, que não há perdão para o homem. Deus perdoa todos os pecados, exceto um único pecado. Se pecarmos contra o nosso corpo, há perdão. Se nós pecarmos contra o nosso próximo, há perdão. Se pecarmos contra Deus, há perdão. Se pecarmos contra Jesus, há perdão. Mas, se pecarmos contra o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, não há perdão. O único pecado que não é perdoado é o pecado contra o Espírito Santo, como Jesus disse. A Bíblia diz: Então, lhe trouxeram um endemoninhado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo, ficará deserto, e toda cidade ou casa, dividida contra si mesma, não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Por isso, vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 22. Jesus é bem claro que, quem blasfêmia contra o Espírito Santo, não será perdoado, porque os fariseus estavam em suas mentes, dizendo consigo mesmo, que Jesus expulsava os demônios, por meios de um demônio líder, ou seja, eles estavam chamando de demônio o Espírito Santo. E até nos dias atuais, tem muitos segmentos que pregam o Evangelho, mas eles estão nos mesmos pensamentos que os fariseus, eles afirmam que têm demônios, os crentes que falam línguas estranhas. E no último dia, no juízo final, eles estarão juntos com estes fariseus, que chamaram de demônio o Espírito Santo. Caso você esteja ouvindo este vídeo, áudio, e faz parte de um deste segmento, saia enquanto antes, e se arrependa, não morra, com este pensamento. Muitos desviados têm dúvidas, se pecaram ou não, contra o Espírito Santo, ou talvez você, que está ouvindo este vídeo, áudio, agora, e se lembrou que você passou por alguma igreja de cristãos, e ouviram os sons das línguas estranhas, e disse: São um bando de loucos e endemoninhados. Blasfemar contra o Espírito Santo é mais profundo do que apenas você cometer um erro e falar algo errado, sem compreender. Vamos ver um texto bíblico que vai nos mostrar se você blasfemou ou não contra o Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que quem nos convence dos pecados é o Espírito Santo, como está escrito. A Bíblia diz: Disse Jesus: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Evangelho de João, capítulo 16 e versículos 7, 8, 13. Como vemos nesta fala de Jesus, é o Espírito Santo que convence a pessoa do seu pecado. Se você peca e se sente arrependido, é o sinal que você não pecou contra o Espírito Santo, pois é ele que está te convencendo do pecado. Porque, se não fosse pelo Espírito Santo,
você não iria se sentir pecador. Deus entende se a pessoa chamou o Espírito Santo de demônio por ignorância ou não. A blasfêmia está não só em chamar de demônio o Espírito Santo. Se você está em algum segmento que chamam estes cristãos de endemoninhado, ou ensinam que o Espírito Santo não é Deus, é apenas uma força, sai destes segmentos, e não morra com este pensamento. Deus está te dando uma oportunidade. Deus te ama e deseja te salvar. Para terminar este áudio, deixo este versículo bíblico que ensina que o Espírito Santo é parte do próprio Deus. O Espírito Santo é Deus, ele ficou aqui na terra no lugar de Jesus, quando Jesus voltou para o céu. A Bíblia diz: pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Carta de 1 a João, capítulo 5 e versículo 7. A Bíblia contém muito mais palavras que falam deste assunto. Aqui neste áudio, eu citei em poucas palavras o assunto tratado. Se você tiver alguma dúvida em particular sobre o assunto tratado, mande para o e-mail na tela, e dentro do possível, responderei.